Fala, meu povo do canal Antidepressivo. Hoje eu quero falar com você sobre a raiz do arrependimento. Olha, a raiz da depressão. Se você analisar a Bíblia cuidadosamente, você vai perceber que a mesma raiz da onde brota a transformação e o arrependimento é a mesma raiz onde brota a depressão e a ansiedade. É onde? Do arrependimento. Irmão, ninguém entra em depressão e ansiedade de uma hora para outra só porque acordou e falou assim: ah, minha vida tá muito boa, então eu vou caçar um probleminha aqui. Não. O cara, isso acontece porque ele começa a se lembrar dos erros passados ou dos traumas passados, e isso leva ele a uma profunda angústia, um profundo pesar, e isso faz com que ele queira mudar. Como ele tenta em primeira instância mudar, não consegue, geralmente acaba apelando para o martírio e assim possivelmente para até chegar no suicídio. Qual é o detalhe aqui? A raiz da entrada no reino de Deus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Qual é a raiz da ansiedade e da depressão? Tristeza, preocupação. Então, se você tiver a mão de Deus e a orientação de alguém para guiar essa tristeza, isso pode transformar-se em uma transformação. Agora, se você não tiver, isso pode se tornar ansiedade e depressão. O exemplo mais claro que eu tenho disso na Bíblia é a história do carcereiro lá de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam cantando, a prisão veio o terremoto, abriu a prisão, e o carcereiro acordou, achou que estava todo mundo solto e já quis o quê? Se matar, uma atitude precipitada. Por que ele quis fazer isso? Obviamente porque ele ficou triste, ele olhou e falou assim: gente, todo mundo escapou, vão me julgar, vão me condenar. Então ele já tomou ali, a ansiedade abateu nele e falou assim: o problema vai ser resolvido da seguinte maneira: eu vou ser o culpado, eu vou ficar preso e tal. Como eu não quero ficar preso, não quero passar por essa vergonha pública, eu vou me matar e resolver. Então a tristeza tomou raiz na ansiedade, a ansiedade já tomou raiz na depressão, a pressão já estava querendo sufocá-lo e ele já quis ali tomar o quê? Uma decisão. Quando ele está fazendo isso, o que acontece? Paulo grita lá e diz assim: fica tranquilo, estamos todos aqui. E através dessa frase, Paulo salvou a vida desse cara. Como, irmão, eu posso dizer então que há na Bíblia um relato de uma pessoa que tomou um outro caminho porque não teve alguém para orientá-la? Não vamos longe. O cara que traiu Jesus, Judas. Muitos dizem que Judas sentiu remorso e não arrependimento. Então tá. Depois que Jesus foi pego, que ele viu que Jesus ia ser morto, qual foi a forma que ele achou de tentar corrigir a burrice dele? Ele foi lá, pegou as moedas de prata, as moedas de ouro, aliás, jogou no templo, foi lá para o templo, levar para o sacerdote e falar: gente, eu pequei traindo sangue inocente. Qual é a primeira reação de um coração arrependido? Confessar o seu pecado. Irmão, ele tentou corrigir o seu erro. E ele falou assim: eu pequei traindo sangue inocente. Ele confessou. Só que qual é o detalhe? Os caras viram para ele e disseram assim: Senhor, seu Judas, isso é problema seu. Não tem nada a ver, isso aí é contigo. Ele atira as moedas e vai até o seu lugar cometer suicídio. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que têm tendência à ansiedade e depressão, elas estão o tempo todo perto de nós. Sabe qual é o detalhe? Muitas delas estão conversando com a gente muitas das vezes olho no olho, dizendo assim: ei, me ajuda. Olha para a alma da pessoa, cara. Olha para o rosto da pessoa. Muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso que a gente esquece de ajudar outras pessoas. Se você parar por 5 segundos e olhar para alguém, você vai encontrar muita gente que você pode ajudar. Ah, irmão, mas eu queria ter dinheiro. Querido, muitas das vezes a ajuda que você pode oferecer para alguém não é dinheiro. É uma palavra, um abraço, um sorriso, um olhar, eu me importo. Já é suficiente. E a Bíblia diz que essa é a diferença. O carcereiro foi salvo, Judas foi morto. Por quê? Porque ambos estiveram diante de pessoas, mas um foi ajudado, o outro foi acusado. Se alguém te confessar um pecado, não acuse aquela pessoa. Ele já tem o diabo para acusá-lo. Se alguém errar diante de você,
Não aponte a cada dia, às vezes, mais o erro dele. Porque isso o diabo já está fazendo. Tente se importar, não a ponto de dizer assim, não, continua errando, que eu vou continuar te amando. Não. É dizer, está errado? Tô. O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer mudar? Quero. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Tem pessoas que estão no mundo hoje implorando por uma chance. E muitas das vezes nós não damos essa chance para outras pessoas. Eu vi uma vez um vídeo do ex-jogador de futebol Cafu. Ele falando que alguém falou para ele que ele era um grande capitão. E ele falou, cara, sabe qual é o segredo? O cara que errou no jogo ou em qualquer momento, ele já sabe que errou. Ele não precisa que você aponte para ele o que ele errou. Você muitas das vezes vai ter que ir lá e dar uma força de ânimo para ele, dizer assim, ei, se errou, levanta a cabeça, ainda tem mais tempo, vamos virar o jogo. E ele cita um exemplo de uma situação que o cara errou e ele virou pro cara e falou assim, segue o jogo mesmo, bora, o jogo não acabou, a gente pode continuar, a gente pode vencer. Sabe qual é o detalhe? Seja lá qual for o erro que você cometeu, essa tristeza que você sente do erro que você cometeu, ela pode ser levada ao arrependimento. E como pode ser levada ao arrependimento? Em primeiro lugar, eu quero te falar uma coisa. Jesus não está olhando para você como um pai bravo com um cinturão na mão, dizendo assim, passa, vou te bater não, passa. Esperando você virar as costas para ele dar-lhe uma lapada na sua traseira. Não. Deus não está assim. Deus está olhando para você dizendo assim, filho, você errou, isso vai ter consequências, não tem como você fugir disso. Porém, o que eu quero é que você se arrependa e seja transformado. Então, mude a tua visão de Deus. Deus não está querendo te castigar e sabotar a tua vida. Deus está querendo transformar você na imagem do Filho dele. Lembre-se que Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer aperfeiçoar os errados. Então, você errou? Errei. Vai diante de Deus, confessa o teu erro. Se for possível, novamente eu falo sobre isso, vá diante de alguém, confessa aquilo que você já fez de errado, pede perdão e comece a buscar uma transformação. Irmão, eu já falei isso aqui uma vez no canal e eu falo novamente. Se for preciso pagar um psicólogo, um terapeuta, sei lá, alguém, para você sentar diante dele, confessar e faça. Ah, não, mas é porque nós temos a igreja, nós temos a Bíblia. Ok, irmão. Mas se você está bloqueado... Porque, irmão, tem horas que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente está tão anestesiado com os problemas e com as dores que a gente não consegue perceber isso. E você precisa ser desbloqueado de alguma forma. Um psicólogo pode te ajudar, um terapeuta pode te ajudar. Então, vá diante dessas pessoas. Vai, você pode procurar ajuda, não tem problema. Nenhum problema. O que você não pode é parar onde você está. E o que pode te ajudar é, lembre-se do seu erro, e toda vez que você lembrar e que sentir a culpa pesada demais, vá em oração. Confesse diante de Deus. Manda mensagem para alguém, confessa para alguém. Se for, eu falo isso direto, né? Eu gosto sempre de conversar com a minha esposa. Às vezes é ruim, porque depois ela acaba jogando na minha cara quando a gente está brigando. Mas é a vida. Faz parte. Você tem que estar pronto para isso também. Confessa para alguém, se você tem um pastor, um líder espiritual, um discipulador, dependendo de qual denominação você seja, faça isso, confesse, porque é confessando que você vai ser curado. Ore e busque, procure louvores que possam te ajudar nesse momento. Louvores que falem sobre uma superação. E assim você vai continuar, conseguir ter força para vencer aquilo que você vai enfrentar. Amém? Então, por hoje é isso. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. E esse é o nosso canal. Me ajude, se inscreva, curta, comente, assista o vídeo, os outros vídeos. Nós temos outros vídeos aí, por favor, assista. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.